iniciar aqui também no sistema. Bom, pessoal, bom dia. Eu devo confessar que ontem eu fui atrás de disponibilizar o curso para vocês, né? E, e passei o dia todo tentando arrumar o vídeo. Eu já disponibilizei ele no YouTube. Quem ainda não fez, faça a visualização dos vídeos. Eu depois passo o link. Tá meio. Acho que o link tá fácil aqui de passar para vocês. Vou pegar aqui o. Ó, esse link é o link do primeiro vídeo, tá? E aí vocês pegam a sequência dos outros lá dentro do canal que eu abri para colocar esses vídeos. Eu tive que dividir porque ficaram grandes e tal. Enfim, então lá. É, eu vi alguns comentários. O Rodolfo citou 542 resultados no portal da CAPES, portal de periódicos da CAPES. É uma importante fonte que a gente vai discutir no curso hoje. Tem o Fábio que pesquisou Covid, vírus, encontrou algumas palavras, né? Vírus, virologia, efeito crise na saúde, encontrou um pouco Isso. mais de resultados, né? Eu pesquisei só no Google Acadêmico e não contabilizei quantos resultados. Ah, ok, Mas tá. assim, deu para perceber a diferença. Pesquisei naquele mesmo dia, Aham, na terça mesmo. ok. É, são números assim, não vamos esperar muitos resultados mesmo. A Ana citou, cadê? 82 mil? Letícia, você poderia ser um pouco mais detalhista? Como que foram essas pesquisas? Abriu em inglês? Abriu qualquer língua? Procurou só Covid-19 também? Ou só Covid? Alguma coisa assim? Limitou a 2020, por exemplo? Né? Michele pesquisou no Google Acadêmico, né, no Google Scholar, teve 77 mil resultados. Só em 2020, 17 mil. Sem patente e sem citações, hein? 200 mil resultados procurando por coronavírus. Caramba, hein? Mais esses 82 mil que deve estar dentro desse globo, a gente está aí com uns números exagerados, né? Se a gente pesquisar só na literatura desse ano, né, que foi quando a gente vai ter informações, só aí a gente tem que começar a observar em torno de 9 mil trabalhos para fazer uma revisão de literatura sobre o que nós temos a respeito dele, sobre os últimos acontecimentos, né? Acho que vai ser um tema bom para a gente trabalhar. Aliás, para quem está chegando agora, não veio no curso anterior, acho que eu estou vendo alguns nomes novos, né? Anne Cássia, Daniel Spínola, Bruno, quem mais? Chegou Gabriela, não me recordo, Isabela, não vi o Greg ainda, Samuel, né? Samu, são alguns nomes novos. Isso, Daniel. Peço que vocês façam inscrição no Simpla para eu poder gerar o certificado. Só lembrando que eu acho que eu
comentei a Flávia também veio hoje, né, Flávia? Verdade. Com quem eu comentei? Com a Nicássia. A Nicássia, eu reabri as inscrições. Você tentou hoje novamente? Ontem eu falhei. Não confirmou. Ontem à noite eu tinha feito e tinha dado a confirmação. Ah, tá. Certo, certinho. Perfeito. Então, beleza, ótimo. A Gabriela, eu mandei mensagem ontem, né? Fez a inscrição. Perfeito. Ótimo. Quem não tiver, depois eu passo o link, né? Dá para fazer até hoje à noite, se eu não me engano, lá no portal, tá bom? Bom, passar rapidamente pelo que a gente viu no curso aqui, né? Mais um né. Pessoal, me ajude a contar meus nés, que eu tô percebendo que eu falo demais isso. E eu vou precisar cortar. Né? Ah lá, de novo. Eu passei um overview do curso, né? Como que ele está estruturado. Apresentei qual é o objetivo, né? Geral e específico. Então aqui estão todos. Informei que eu vou fazer gravação de todas essas aulas. Devido ao problema que a gente teve na última apresentação, eu resolvi fazer dois tipos de gravações. Hoje eu estou gravando por um aplicativo do meu computador e também estou gravando por o sistema tradicional da RNP. Ele dá muito problema, então na gravação, tá? Ele dá muito problema na gravação. E aí eu preferi fazer uma gravação interna minha. E aí começamos, né? Falei alguns motivos pelo qual a gente vai querer fazer uma revisão de literatura. Citei algumas fontes básicas, né? Nada muito sofisticado. Rapidamente tratei de direcionar qual tipo de revisão que a gente vai focar nesse curso, né? É pura e simplesmente a revisão sistemática que nós vamos tratar, né? Que está muito alinhada com a meta-análise. Apesar de ser interessante a meta-análise, o meu entendimento é que a gente precisa ser um pouco mais maduro para tratar de meta-análise, precisa conhecer ou mesmo precisa do suporte de alguém mais experiente, porque é um tratamento mais sofisticado, enquanto a revisão sistemática ela é muito mais dinâmica e exige menos esforço de outras ferramentas que não simplesmente ler e fazer a busca de alguns padrões, né? Tem a revisão tradicional, que é próximo de uma narrativa integrativa, e a bibliométrica, que é uma revisão quantitativa. A sistemática também pode, né, partir para o lado quantitativo, que eu vou puxar um pouquinho mais. E a meta-análise é puramente quantitativa, né? Então temos o grupo de 3 formas de revisão de literatura mais próximas do quantitativo e 2 que se aproximam mais de uma revisão qualitativa. Bom, aí vamos nos dedicar à revisão sistemática, né? Tratamos de algumas definições do que seria uma revisão sistemática. Então, as palavras objetividade, planejamento, procedimento, coleta, análise, sumário, resumo, né? Pergunta de pesquisa, método evidente, né? E outros itens aparecem aí em alguns sites que vão explicar um pouquinho como funciona uma revisão sistemática. Sugeri alguns cursos, depois vocês dão uma olhadinha. Fomos dar uma olhada no Google Acadêmico, observamos alguns itens como
a quantidade de resultados. Foi uma tarefinha que muitos fizeram aí, né? Coletaram informações. Eu não lembro se a Letícia... Ah, a Letícia comentou, né? Que fez a busca sobre Covid-19 com traço a qualquer momento, em qualquer idioma, né? E deu um número, né, bem expressivo. A Michelle teve uma busca que teve muito mais resultados. Um detalhe é que essas pesquisas, às vezes, pelo Google Acadêmico, pode acontecer delas serem diferentes, sim, mesmo procurando o mesmo item sob as mesmas condições. Não sei informar para vocês detalhadamente por quê, mas provavelmente o Google faz uma pré-análise do que você tem mais interesse para te divulgar, seja no Google normal como no Google Acadêmico, tá? Apresentei alguns exemplos para vocês de referências, né? Marra e Duarte são ex-mestrandos, ex-orientados meus, né? Apresentei alguns artigos da ecologia e de administração. Enfim. E aí chegamos nesse ponto onde a gente definiu a tarefinha, né, de fazer a busca pelo Covid e tentar fazer, baseado no que a gente vai aprender nesse curso, uma revisão sistemática em torno do Covid, né? O primeiro momento, eu havia informado para fazer um brainstorm, ou seja, vamos verificar o que tem por aí, vamos ver se há alguma semelhança nas palavras, se tem alguma palavra que eu não achei que está enunciando alguns artigos que não estão diretamente ligados à Covid-19, que de repente são artigos importantes eu deixei para trás. E no caso o Fábio buscou por vírus, virologia e encontrou algumas outras coisas. E basicamente só Covid-19 a gente achou muita coisa, né? Só cabe a gente dar uma olhadinha com mais calma depois para verificar se só essa palavra é suficiente. Como a gente está com uma literatura volumosa nesse momento em torno desse problema, afinal, uma pandemia histórica, é provável que essa palavra seja suficiente. E aí a gente vai trabalhar na fase de planejamento, né, construir essa ideia da formulação, definição de inclusão e exclusão de artigos, né, de referências. SARS-CoV teve 2.000 resultados de Jasmine. Então, pode ser que ali tenha material importante, que aí é muito técnico, e a gente precisa dar uma olhadinha para ver se vale a pena incluir. Isso tudo vai ajudar na definição do primeiro passo, né, que é a formulação da pergunta de pesquisa. Inclusive a Camir já chegou? Não, a Camir ainda... Ah, a Camir está aí sim. A Camir me mandou um e-mail com uma série de perguntas e eu acho que hoje, Camir, você consegue responder algumas delas. E se você ainda tiver dúvida, por favor, reforce a pergunta, seja por áudio, seja por escrito, para a gente poder colocar para todo mundo. E eu acredito que boa parte delas vão ser respondidas hoje. A maior delas está relacionado a esse primeiro item, né? Formulação da pergunta de pesquisa. Diga, Camir. Não quer falar. Então, a formulação da pergunta, ela
é um segundo momento, né? A gente tem esse momento de buscar o assunto para verificar onde eu vou navegar, por onde eu vou, né? Que pergunta é essa? Eu vou passar alguns exemplos para vocês e a gente vai observando quais os elementos constam nessa pergunta. E vamos falar um pouquinho desses protocolos, né, de adicionar e retirar artigos. Muito bem. Então, a pergunta de pesquisa, ela tem que ser fácil, né, e bem direta, ou seja, vamos a alguma coisa que você consiga responder com facilidade e você consiga abarcar o tema que você quer trabalhar, mas também colocando algumas limitações, né? E aí, essa é uma parte difícil, apresentar um problema, né? Eu coloquei entre colchetes interessante, porque tudo bem, a gente pode colocar lá como salvar a vida do meu cachorro, é um problema interessante. Você tem que colocar um problema, obviamente, por isso está entre colchete, que tem alguma finalidade para a ciência. E qual a razão, né? Por que esse problema está ali? E ele se justifica eu estudar isso? Então, implicitamente, você coloca essas informações dentro dessa pergunta. Essa informação é extremamente importante. Você deve o tempo todo ter em mente, né, se puder colocar um papelzinho anotado, a sua pergunta de pesquisa e deixar pendurada do seu lado para você não se perder, não se desorientar o tempo todo, é fundamental. Nisso, os artigos do pessoal que usa o Pronoun-se é bem relacionado com essa questão, porque todos os artigos feitos pela turminha da Federal de Santa Catarina, eles colocam a pergunta de pesquisa e você percebe que ela o tempo todo está no fundo dos artigos, no pano de fundo. Então a gente vai dar uma olhada nisso e vamos dar uma olhada em alguns casos. Então esse é um artigo de 2012, né, de uma revista da área de engenharia, né, e a pergunta de pesquisa apareceu aqui logo na segunda página, na terceira página. Diante desse contexto, emerge a seguinte pergunta: como identificar lacunas cientificamente justificadas na pesquisa sobre avaliação de desempenho orientada às questões referentes à sustentabilidade? Então, é um problema interessante? Avaliação de desempenho considerando sustentabilidade. Se justifica? É importante você medir desempenho? Será que eu vou conseguir me nortear por essa questão, né? Que eu vou buscar lacunas de conhecimento e será que elas estão presentes? Então, aqui fica um exemplo de reflexão para vocês. Aparentemente, se parece uma boa questão, mas para avaliar ela com mais cuidado, a gente precisa dar a volta por todo o artigo, não é isso que a gente vai fazer agora. Nesse momento, a gente vai apenas observar algumas questões para a gente também falar assim, o que é uma pergunta. Então, vamos a alguns casos. Esse é um artigo em português, né? O Valmórbida é uma pergunta, é um artigo em inglês, é de uma revista da Inner Science. Eu não preciso nem olhar para saber. Esse é o padrão da Inner Science. Vocês vão perceber esse formatinho tradicional. O que é esse formato? Aparece o nome da revista
em itálico e o título do artigo entre duas barras em negrito. E ele é sempre mais estreito no corpo do texto. Eu comentei com vocês na aula anterior o nome dessa autora, Sandra Ensslin, é uma das participantes aí no desenvolvimento do Pronoun-Se. Esse artigo vai usar, né, o Pronoun-Se para seleção de literatura e estabelecimento de características, né? Então vamos ver aonde está a questão de pesquisa. Aqui na página 3 também apareceu a pergunta, né? Como pode as percepções e resultados, né, de conhecimento ou conhecimentos resultantes da análise de literatura na avaliação de desempenho de rankings universitários? Como isso pode ser sintetizado em contribuições da evolução científica, né, do conhecimento nessas áreas? Então, é uma pergunta relevante, ou seja, é bom eu saber se há alguma relação entre o desempenho das universidades medido por rankings em relação à contribuição científica delas. Muitos se interessam por isso. Então, tem um certo problema. Isso vai interessar para quem, né? Era uma pergunta que a Camir me fez. Como é que eu sei qual é o meu público-alvo? Seu público-alvo está nessa pergunta aqui. Quem se interessa por saber se os rankings são bem feitos? A comunidade científica se interessa, porque muitos rankings existem por aí, e como é que eles são determinados? Ou seja, qual é o critério que se usa? É publicidade? É dinheiro? Enfim, a estrutura, o questionário em si, né? Muitas coisas vão ser perguntadas. Vamos a outro artigo. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vamos perguntando, tá? Eu estou selecionando alguns aqui. Eu tomei um susto quando eu peguei esse artigo, né? Porque a hora que eu vi o nome R. Caiado como autor, eu pensei, meu Deus, será que é o governador Ronaldo Caiado que fez o artigo? Aí eu fiquei, né, mais aliviado, que chama Rodrigo Caiado, né? Ele é da departamento da Federal Fluminense, departamento de estudos em sustentabilidade, né? E esse journal aqui, inclusive na área de vocês em ecologia, ele é muito bem conceituado. Então, produção, cleaner production, né? Vamos dizer, produção de energia limpa ou de coisas relacionadas à sustentabilidade. Esse journal aqui é muito bem conceituado. E como ele está no departamento de sustentabilidade, tem tudo a ver. Um sinal que revela é que o Journal Cleaner Production publica artigos de revisão de literatura e, mais especificamente, artigos de revisão sistemática. Isso é bom saber. Vamos aonde está a pergunta do Caiado. Eu acho que eu não coloquei. Então está aqui na 4ª página, né? Como a ecoeficiência contribui para o desenvolvimento sustentável? Ou quais as barreiras e sinergias entre desenvolvimento sustentável e ecoeficiência? Baseada nas questões acima, como o conhecimento pode ser sintetizado em um panorama conceitual integrativo e ecoindicadores? São questões bem evoluídas, para dizer a verdade. Se você olhar a primeira questão, pode ser considerada simples, mas ela seria uma pergunta simples de
de pesquisa, só faltaria identificar um pouquinho a mais a contribuição da ciência. Ou seja, justificar. A ecoeficiência, ela advém de literatura científica. Aí a terceira pergunta vai fazer um pouco esse papel, né, do conhecimento poder trabalhar justamente o desenvolvimento sustentável e ecoindicadores. Então, por isso que ele deve ter resumido em 3 perguntas, para poder atender esse critério, e provavelmente isso deve ter sido até uma dica do revisor. Se tiver alguma pergunta, você me avisa que eu estou olhando. Vamos pegar o Holland. Eu não lembro se eu marquei a questão do Holland, provavelmente eu marquei. Sim, marquei. Ó, o Holland, que foi o artigo que a Jasmine mandou, né? Só lembrando, o Holland é um artigo na PLOS ONE que vai tratar sobre uma revisão sistemática, né? Que vai ver os conflitos entre humanos e felinos, em especial essa espécie Panthera spp. Vocês me corrijam, tá? Então a pergunta de pesquisa dele, né? 2. Aqui, ó. Nós então definimos 2 perguntas primárias. Quais são as tendências chaves e padrões na pesquisa que envolve o conflito humano-pantera? E quais conflitos humano-pantera, quais as estratégias de mitigação do conflito humano-pantera têm sido provadas as mais eficientes? São 2 perguntas maravilhosas. Talvez por isso o PLOS ONE publicou esse material, né? As perguntas foram bem colocadas, apresenta todos aqueles elementos que a gente falou, né? E podem observar, o pano de fundo de tudo isso é sempre a literatura científica. Mais alguém colocou perguntas? PLOS ONE é uma revista muito boa. Sem puxar saco, Larissa. É gênero, né, Jasmine? Obrigado pela correção. Então, gênero Panthera spp. Vamos a algumas outras questões. Na hidrobiologia, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Eu devo ter marcado também. Esse artigo da hidrobiologia, as perguntas ficaram separadas ao longo do texto, né? A primeira pergunta é como diversidade funcional é conceituada e medida? O público aqui já é mais restrito. Você vai perceber que a gente está buscando pessoal da área de biológicas. Ele não cita que isso é de interesse apenas da comunidade científica. Então você abre a questão para ser explicada para pessoas que utilizam isso no seu dia a dia, fora da academia. Se é que tem, né? O pessoal da ecologia que me ajude, se isso daqui interessa, mas eu acredito que sim, que haja pessoas fora da comunidade científica que utilizem isso de alguma forma. Tem mais perguntas? Onde está? Aqui, ó. Como a diversidade funcional é relacionada com a diversidade taxonômica? Isso sim já começa a ficar mais restrito à comunidade científica da área. E aí ele começa a fazer algumas quantificações, né, agrupamentos por
por medidores. E a gente vai falar sobre isso. Aqui